Se você já desenha há um tempo ou começou agora e sente que não consegue evoluir de jeito nenhum, tipo, nenhum mesmo, senta aí, pega papel e caneta que hoje eu vou te dar 5 dicas infalíveis para você evoluir o seu desenho. E quando eu falo infalíveis, são tipo infalíveis mesmo, ajuda muito. Mas antes, oi, eu sou a Bia. Seja bem-vindo ao meu canal. Nesse canal aqui eu falo sobre desenho, pintura artística e artes manuais. Então se você gosta desse mundinho aí, já se inscreve, deixa um gostei aqui pro YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e te entregar todos. Então, bora lá para as dicas que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Dica número 1. Faça um aquecimento antes de começar a desenhar. Sabe os aquecimentos que você faz quando você vai para academia ou quando você vai para aula de educação física e o professor manda você fazer uns aquecimentos assim, sei lá, esses aquecimentos? No desenho a gente também precisa fazer isso para a gente conseguir ter um traço muito mais fluido durante o processo de desenho. Então esses aquecimentos ajudam muito mesmo em todo o processo de desenho. A gente vai conseguir ter um traço mais fluido, um traço mais limpo, mais livre. E no desenho, esses aquecimentos são muito mais simples. Primeiro você vai começar alongando um pouco os pulsos e o ombro, então dá uma giradinha no ombro, dá uma giradinha no pulso para você poder soltar mesmo o pulso, para deixar a mão mais solta. Depois que você tiver soltado tudo aí, você começa a fazer os exercícios de linhas. E eu sei, pode parecer besteira fazer esses exercícios, mas eles ajudam demais em toda a construção do desenho, em todo o processo de desenho. Porque são justamente esses movimentos que a gente faz para criar esse traçado que vão fazer com que a gente já se acostume com os movimentos de linhas curvas, linhas retas. E quanto mais você faz esses exercícios de linhas, melhor é para o seu desenvolvimento durante todo o processo de desenho. E aí vocês me perguntam, Bia, mas qual exercício eu tenho que fazer? Presta atenção aqui que eu vou te mostrar quais exercícios você pode fazer para aquecer, fazer um aquecimento antes de começar a desenhar. Comece delimitando o espaço desejado com o auxílio de uma régua. Os primeiros exercícios que a gente vai fazer são exercícios de traços retos, então a gente vai começar fazendo linhas retas na diagonal. Você vai perceber que no começo o seu traço ele vai ficar meio torto, mas depois que você faz algumas vezes o traço começa a estabilizar e ele começa a ficar bem retinho. E é isso que a gente quer. Depois você vai marcar uma linha no meio e vai começar a fazer os traços na diagonal oposta. É aí que sua cabeça vai começar a dar um bug, porque você já estava acostumado a fazer os traços numa direção, e aí você faz na outra, dá um bug. No espaço de baixo você vai fazer linhas verticais, e esse particularmente é um dos mais difíceis para mim, porque as linhas sempre saem totalmente tortas, eu tenho mais facilidade com linhas diagonais. Depois você também pode traçar uma linha ao meio e fazer linhas horizontais em cima das verticais. Agora a gente vai para os exercícios de linhas curvas. Nesse exercício você vai delimitar um espaço e vai começar a fazer ondinhas desse jeito aí, sem tirar o lápis do papel. É importante que as pontas das ondas sempre estejam encostando uma em cima na linha de cima e outra na linha de baixo. Assim você consegue criar uma noção melhor de espaço. E o último é um exercício de círculos contínuos. Eles não precisam ser perfeitos. A ideia é você também fazer círculos de uma vez sem tirar o lápis do papel. E lembra, não precisa ficar perfeito. Dica número 2. Aprenda o básico de fundamentos de desenho. Se você está começando a desenhar agora e está aprendendo tudo de forma autodidata, provavelmente você não sabe o que é fundamentos de desenho, mas fundamentos de desenho são a base ali para a gente entender e aprender a desenhar. Sabe as operações básicas da matemática? Conta de mais, menos, dividir, multiplicar? Aquilo ali é o básico da matemática e os fundamentos são o básico do desenho. Então você precisa saber o básico ali para conseguir ir avançando. E de modo geral, existem 5 fundamentos de desenho que você precisa saber ali para poder fazer desenhos com mais facilidade e conseguir principalmente fazer desenho de imaginação, que é o mais complicado dentro do desenho. Esses fundamentos são fundamento da linha, fundamento da forma, fundamento da perspectiva, fundamento dos valores ou luz e sombra e fundamento da anatomia. Cada um desses fundamentos vai ter um papel super importante na criação de um desenho, então é muito importante que você tenha um conhecimento básico de cada um deles. E para que serve cada um desses fundamentos? O fundamento da linha é o fundamento que vai te ajudar a desenvolver o seu traço. Ele é basicamente o fundamento mais simples, porque ele é basicamente aqueles exercícios que a gente fez ali na dica 1. Então, a partir daqueles exercícios de linhas retas, linhas curvas, ligar pontos,
você vai conseguir desenvolver o seu traço e aperfeiçoar o seu traço. Então é muito importante aqueles exercícios, ok? O fundamento da forma é o fundamento que vai te ajudar muito na hora de criar os seus esboços, porque ele basicamente vai te ajudar a associar aquela imagem com uma forma geométrica simples, o que vai facilitar muito o processo do desenho. Então, só um exemplo, quando a gente olha para a cabeça de uma pessoa, a primeira forma que vem na nossa mente é o oval, porque a cabeça tem formato de um oval. Então, esse é um exemplo muito simples de como a gente pode utilizar as formas a nosso favor para poder criar e desenhar também de observação qualquer coisa que a gente quiser. O fundamento da perspectiva é o fundamento que vai pegar todas aquelas formas bidimensionais, que são as formas que a gente vai usar ali para simplificar o desenho e transformar elas em formas tridimensionais. E esse fundamento ele já é usado para desenhos mais complexos, desenhos em perspectiva, desenhos de paisagens, desenhos de áreas urbanas. Então, ele já é um fundamento utilizado para desenhos um pouco mais complexos e um pouco mais rebuscados, digamos assim. E dentro do fundamento da perspectiva, existem 4 tipos de perspectiva. A perspectiva paralela, a perspectiva oblíqua, a perspectiva de contraplano e a aérea. Cada um desses tipos de perspectiva vai dar um efeito diferente ali no desenho, dependendo para que você quer usar aquela forma tridimensional, mas esse é o básico do fundamento da perspectiva. O fundamento da luz e sombra é o fundamento que vai ajudar também na tridimensionalidade de um objeto. Então esse fundamento é o que vai ajudar a gente a dar toda a tridimensionalidade de um desenho, e a luz e sombra ela pode ser muito mais complexa quando a gente está falando de realismo. Quando a gente está falando de ilustração, a luz e sombra ela fica um pouco mais simples, mas de qualquer forma a luz e sombra é o que vai ajudar a gente a dar um efeito mais 3D no nosso desenho, ou mais real também. Ela é super importante para dar contraste, profundidade. Então nunca deixa a luz e sombra de lado dentro de um desenho, porque ela dá o tchan do desenho. E por fim, temos o fundamento da anatomia, que é o fundamento onde a gente vai estudar o corpo humano, vai estudar os ossos, os músculos, os acúmulos de gordura, a gente vai conseguir articular o corpo, desenhar o corpo com mais naturalidade. Então esse fundamento é muito importante para quem quer desenhar personagens que tenham a anatomia próxima da realidade, próximo do nosso corpo. Agora, se você tem um estilo mais ilustração, mais cartoon, a anatomia não é tão interessante assim para você estudar. Você pode simplesmente estudar proporções e depois seguir em diante, porque talvez a anatomia não seja tão eficaz assim para você. E se você for estudar tudo que tem dentro da anatomia, que é um estudo bem grande, bem extenso, talvez você perca um pouco de tempo. Então, se dedique mais aos 4 primeiros fundamentos que eu passei aqui, que já tá ok. E não esquece das proporções. Dica número 3. Desenhe a mesma referência mais de uma vez. Essa dica foi algo que me ajudou muito a perceber a minha evolução durante o meu processo de aprendizagem do desenho. E tem algumas referências, como por exemplo essa daqui, que eu já desenhei mais de uma vez. Eu acho que eu desenhei já umas 3 vezes. E tem outras também que eu já pintei com outros materiais, já redesenhei algumas vezes. Então isso é muito, muito importante para você perceber o seu processo de evolução. É muito difícil a gente perceber o nosso próprio processo de evolução quando a gente não tem um parâmetro para avaliar o quanto a gente evoluiu ou se a gente involuiu, enfim. Fora que quando você faz o mesmo desenho mais de uma vez, você consegue analisar os erros com mais facilidade, porque você já vai ter evoluído um pouco e você consegue perceber no que você estava errando para não errar mais daqui para frente. Então esse é um exercício que eu tô fazendo todo mês, tanto para estudo do desenho quanto para estudo da pintura. Todo mês eu pego uma referência ali que eu fiz no mês anterior, refaço ela naquele mês. E aí fica um desenho do mesmo, sabe, todos os meses. Eu consigo ver todo o processo de evolução. Então você pode fazer a mesma coisa, faça, porque isso ajuda muito a você perceber todos os erros que você está cometendo dentro do desenho. Te ajuda a perceber o quanto você evoluiu, e isso é muito motivador, tipo, muito motivador mesmo, para você continuar a desenhar. E além disso, você vai criar um parâmetro ali para você perceber aonde que você tá, no que você precisa melhorar e tudo mais. Então, faça isso. Sempre repita a mesma referência, pelo menos uma vez ou 2 vezes, tá? Porque você vai perceber muita diferença e você vai ver toda a evolução que você teve durante seu processo de estudo. Dica número
4. Não se limite por conta de materiais. Uma coisa que acontece muito entre artistas iniciantes são as seguintes falas. Eu vou começar na aquarela quando eu tiver a minha aquarela da Van Gogh, da White Nights, da Winsor & Newton. Ou então, eu vou começar no desenho quando eu tiver o meu kit de lápis da Staedtler, que custa mais de R$200. Gente, pelo amor de Deus, não se limitem a materiais de artes que sejam os melhores, os mais profissionais, porque muitas pessoas desistem de começar a desenhar porque não tem o lápis melhor, o lápis mais caro, o melhor papel, o papel mais caro, ou a melhor tinta, ou a tinta mais cara. A única coisa que você vai precisar é de lápis e papel. Só isso, não precisa de mais nada. Então não se limitem a essa coisa de eu preciso de tal lápis, eu preciso de tal papel, eu preciso de... Você precisa de uma folha sulfite que um pacote com 500 custa uns R$15 e um lápis que pode ser um lápis de R$1, o lápis que você usa na escola para escrever ou o lápis que você usa na faculdade. Nem precisa ser só lápis, pode ser uma lapiseira, até caneta serve. Então não se limite a materiais, comece com o que você tem na mão hoje. E com o tempo você vai sentindo a necessidade de ter materiais um pouco melhores. Se você está começando agora, você não sabe nada sobre desenho, você não sabe absolutamente nada e não faz sentido você querer ter um lápis super caro ou um papel super caro, sendo que o máximo que você vai fazer ali são alguns rascunhos que provavelmente você não vai gostar e você vai amassar e você vai jogar fora. Então, tenha em mãos apenas uma folha Chamex e um lápis, apenas. Nem de borracha você precisa, porque às vezes a borracha mais atrapalha do que ajuda. Dica número 5, compartilhe o seu trabalho. Compartilhar meu trabalho foi uma das coisas que mais me fez evoluir. Essa daqui é uma foto de um dos meus primeiros posts lá do Instagram, e essa daqui é uma das últimas. Então, compartilhar o meu trabalho foi um divisor de águas assim na evolução do meu desenho e da minha pintura também. Compartilhar o seu trabalho vai fazer com que você entre em uma comunidade de artistas que estão no mesmo barco que você, que estão aprendendo, que estão evoluindo, e fazer isso com outras pessoas é muito legal e é muito importante. Quando você entra nessa comunidade, você vai acabar se conectando com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E essas pessoas acabam ajudando umas às outras com dicas, que é muito importante para nossa evolução também. Já que aprender com os erros dos outros é uma das formas mais fáceis de aprender. E quando você for criar essa sua conta, não foque em números, nem em seguidores ou visualizações. Foque apenas na sua evolução e no compartilhamento de ideias, porque afinal de contas, a essência da arte é compartilhar. Então você pode criar uma conta ou no Instagram, ou no TikTok, ou qualquer outra rede social que você queira. E ali você vai compartilhando a sua evolução, você pode compartilhar dicas também do que deu certo pra você, porque assim você pode ajudar outras pessoas. E sério, esquece esse negócio de número de seguidor, de número de visualização, isso não é importante. Só tenta entrar dentro dessa comunidade mesmo, porque assim você consegue ter uma troca muito interessante, então isso ajuda demais a evoluir. E depois, com o tempo, isso pode vir acabar se tornando um trabalho para você, uma fonte de renda extra, ou até sua própria fonte de renda principal mesmo. Então compartilhe, compartilhar é muito bom, ajuda muito na evolução de qualquer área que seja da arte, seja desenho, pintura, artesanato, escultura. É muito, muito importante compartilhar, porque sempre que você compartilha, você recebe algo de volta. Bom, galera, então é isso. Essas foram apenas algumas dicas que me ajudaram muito a evoluir. Então, se você gostou desse vídeo e quer que eu traga mais dicas, deixa um joinha para o YouTube entender que esse vídeo é bem relevante, entregar para mais pessoas e eu saber que vocês gostaram. Então, deixa o joinha. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever clicando nesse botãozinho vermelho que está aparecendo aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!